Olá, começamos mais um TV Cidadã. Nossa entrevistada de hoje é Daniela Ramos, que é coordenadora da Central de Transplantes de Alagoas. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Isa. Já agradeço sua vinda aqui para nos falar da Central de Transplantes, das ações, do trabalho da Central e também sobre esse mês emblemático, esse mês de conscientização, que é o Setembro Verde. Essa campanha, a gente quer que você explique para a gente o que significa essa campanha, qual é o grande objetivo. É um prazer e nós agradecemos a oportunidade. O mês de setembro, dia 27 de setembro, é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Então, é um mês que acaba fazendo alusão ao tema, intitulado Setembro Verde. E as campanhas, elas ficam mais intensas. A gente fala mais sobre o tema. Mas não que o tema não seja importante para a gente estar falando todos os dias e todos os meses. Então, a Central de Transplantes, ela vem junto com, principalmente com os veículos de comunicação, dando mais atenção, né, ao tema que ainda é tão pouco falado, né, doação de órgãos. É uma campanha nacional? É uma campanha nacional de incentivo à doação de órgãos, porque hoje em dia as pessoas ainda têm muitas dúvidas, trazem muitos mitos a respeito do tema, né? Como eu posso doar órgãos, o que é que pode fazer. Então, esse mês ele vem para a gente dar uma atenção maior. É verdade. E quais os tipos de transplantes que a gente tem em Alagoas que a gente pode falar? Alagoas, nós hoje fazemos o transplante de rins, de córneas e de coração. Nós fazemos a captação do fígado e ofertamos para o Sistema Nacional de Transplantes. Então, por enquanto, a gente não tem ainda a equipe que está se organizando para pedir o credenciamento, para a gente também ter o transplante de fígado aqui em nosso estado. E sobre a questão do sistema nacional, é um sistema realmente que funciona, existe uma fila, né? E aí como que as pessoas que precisam de um transplante, os alagoanos que precisam de um transplante, entram nessa fila, a Central de Transplantes também auxilia nisso? O paciente, Isa, quando tem o diagnóstico, né, que ele precisa de um transplante para continuar com uma qualidade de vida, a própria equipe, o paciente ele passa por vários exames e a própria equipe que vai ficar responsável por ele pede a inclusão desse paciente na lista. E aí nós escrevemos enquanto Central Estadual de Transplantes e ele passa a fazer parte de uma lista, de um cadastro único a nível nacional. E aí você me perguntou se é algo muito sério. É algo muito sério, que é regulado, né, por esse sistema e coordenado pelo Ministério da Saúde. Essa captação, por exemplo, a de fígado, né, que você me disse que Alagoas faz a captação, vocês ainda estão formando essa equipe e quais os equipamentos ou tecnologias que precisam e pessoas para que isso esteja montado e funcionando realmente? A princípio, nós temos uma equipe de médicos, né, são 4 médicos que a Central de Transplantes tem de sobreaviso. Quando acontece uma captação, eles são acionados e no caso do fígado, o órgão ele é retirado, nós enviamos toda a documentação para a Central Nacional e ela, através do sistema, ela vê qual é o estado, geralmente os estados mais próximos, né, do Nordeste tem prioridade e seguindo sempre a lista. E essa equipe, para ser credenciada, o Ministério da Saúde, ele estipula vários critérios. E tanto a equipe completa, o centro cirúrgico, o hospital geralmente é a Santa Casa que eles estão pedindo credenciamento, precisa ser um centro completo, né, que tenha desde do centro cirúrgico à UTI. Então, eles estão nessa fase de formação de equipe. Além do que, a captação de um órgão é uma corrida contra o tempo, né? Por isso que o sistema tem que ser realmente eficiente. Sim, nós costumamos dizer que a central ela é uma grande engrenagem, né? A Central de Transplantes ela não funciona sozinha. Então, desde o momento de entender que aquele paciente que está passando por um momento, está entrando no processo de morte encefálica, até a autorização da família e aí dando seguimento a todo o processo. Onde que fica localizada a Central de Transplantes e quando é que o trabalho de vocês começa? Hoje nós estamos ao lado do HGE, na Avenida Siqueira Campos, uma sala ao lado. E a Central de Transplantes, ela tem alguns braços operacionais.
Tem a OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, que é composta por 7 enfermeiras, 2 médicos, uma psicóloga, e eles fazem a busca ativa tanto no HGE, que é onde a gente ainda tem o maior número de potenciais doadores, quanto em outros hospitais quando solicitados. Então, a OPO, ela é notificada, ela é avisada quando tem um paciente que está em possível morte encefálica. Então, eles começam a acompanhar de perto esse processo e aí, quando se fecha o diagnóstico de morte encefálica, eles comunicam à central de transplantes, que faz a notificação através do sistema, e aí a gente começa a ver todo o processo de logística, de transporte, de cirurgia, de todas das equipes transplantadoras e todo o processo até chegar aquele paciente que vai receber o órgão. Quantos alagoanos a gente tem esperando por doações? Você tem um número? Sim, Isa. No primeiro semestre, de acordo com a BTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, nós tínhamos 407 pessoas aguardando por um órgão. Deles, 159 aguardando por um rim, 259 pacientes aguardando por um rim, 147 aguardando por uma córnea e um paciente aguardando por coração. E nós estamos observando um crescimento em relação ao ano de 2016, né, que o ano de 2016 nós tivemos 90 transplantes durante o ano inteiro e agora até agosto nós tivemos já o total de 88 transplantes. Então, assim, a equipe vem trabalhando muito, né, para a gente conseguir melhorar esses números que ainda estão muito aquém do desejado, tendo em vista a quantidade de pessoas que ainda estão na fila aguardando. E quanto a essa abordagem para as famílias, como é que é feito? E a gente sabe que existe uma lei que as pessoas só precisam comunicar, né, que são doadoras de órgão. Essa lei veio avançar o trabalho de vocês, não precisa se deixar nada escrito, né, para dizer que é um doador de órgãos ou tecidos. Sim, a lei 10.211, ela coloca que o doador, né, para a pessoa ser doador, é preciso avisar aos seus familiares. Não precisa deixar nada escrito, até porque o familiar, no momento que autoriza a doação, eles precisam preencher o termo de doação de órgãos. Então, à medida que você comunica ao seu familiar, naquele momento de dor, que é um momento difícil, um momento de perda, né, de um ente querido, se você comunica aos seus familiares que você é um doador, aquele momento se torna um pouco mais fácil, né, para que a família venha a autorizar. Então, não precisa deixar, não basta, né, não é interessante deixar nada escrito, porque só acontece a doação se a família autorizar. Entendo. E a abordagem em si, como é a abordagem? É difícil, né? A gente sabe que vocês têm uma equipe multidisciplinar lá, né? Como é que essa equipe trabalha nessa abordagem? Isso é bastante importante, Isa, essa questão, porque o paciente, eu preciso colocar que a questão do paciente para doar múltiplos órgãos, ele precisa estar em morte encefálica. Para se comprovar a morte encefálica, é preciso que o paciente ele passe por 3 médicos diferentes. Então, o primeiro médico ele vai lá, faz todos os exames clínicos de acordo com o protocolo. Esse protocolo é através da resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1480, de 97. Esse conselho que definiu o conceito de morte encefálica, e aí quando ele passa por aquele processo, ele dá positivo para o primeiro exame de morte encefálica, aí um outro médico, depois de 6 horas no mínimo, que precisa ser um neurologista, vai lá e faz um outro exame para poder comprovar, e aí tem que passar por um terceiro médico para fazer um exame de imagem, que pode ser o ecodoppler ou o eletroencefalograma. Quando se fecha o protocolo de morte cefálica, a OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, ela está ali o tempo todo com a família. Então, a família ela é acolhida desde o primeiro momento. E aí, quando se confirma a morte encefálica, é que é o momento de chamar aquela família e dar para ela o direito de doar ou não. Então, a gente nem fala tanto abordagem, né? É uma conversa
É uma entrevista que se faz para colocar, para esclarecer todas as dúvidas relativas, né, o que é a morte cefálica, que o paciente está morto, ele está ali funcionando através de ventilação mecânica, através de aparelhos, e aí passa toda essa questão para os familiares que têm o direito de decidir se vai doar ou não. Então, é um momento de muito carinho, é um momento muito delicado, é um momento de muita atenção. Pelo que você tem contato lá na Central de Transplantes e no Brasil inteiro, já que, né, você participa desse sistema, há muitas recusas ainda? Infelizmente, o ano de 2016 a gente fechou com 71% de recusa familiar. Então, as famílias, né, as pessoas ainda discutem pouco tempo o tema, ainda desconhecem muito o que é. Então, existe muito, assim, o desconhecimento do tema. E algumas pessoas colocam a questão religiosa também, que é algo também muito delicado, que nenhuma religião proíbe a doação nem o recebimento de um órgão. Mas assim, cada ser, né, cada pessoa tem o direito de escolher. E esse fato é colocado também como um dos motivos de recusa familiar. E outro, assim, da questão da integridade do corpo. As pessoas também têm muitas dúvidas. Eu vou doar o órgão, o corpo vai ficar deformado, vai ficar... Não, isso não acontece. É uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia onde o paciente ali, ele vai ser composto da melhor forma, né? Ele, inclusive, podendo ser velado em caixão aberto, dependendo também da causa de óbito. Então, são fatores que levam à recusa da maioria das famílias. Como que andam as campanhas? A gente sabe que tem o Setembro Verde, mas durante o ano o governo continua fazendo essas campanhas de conscientização. Como é que, na verdade, vocês precisam ter essas campanhas de conscientização? Nós estamos tendo, assim, bastante apoio da Secretaria de Estado da Saúde, em nome do secretário. Ele está abrindo algumas portas para que a gente possa divulgar mais o tema, organizar mais o processo de trabalho. E a gente faz muitas capacitações, assim, onde somos chamados nas escolas. A gente está com um projeto agora de envolver as escolas. Já temos agora, dia 21, palestras lá em um colégio particular que nós vamos para conversar sobre o tema. São alunos do 1º, 2º e 3º ano, inclusive que vai ser tema de redação da escola. Nós temos também as faculdades, algumas faculdades particulares que têm interesse, e assim a gente vai divulgando, né, com os veículos de comunicação. Vocês são de extrema importância, porque consegue tocar aquela população, né, que precisa ter acesso à informação, precisa do esclarecimento. É verdade, e a gente já vai divulgando aí os contatos da Central de Transplantes para quem tem alguma dúvida, né, para quem quer entrar em contato com vocês. Temos o e-mail, que é doevida@saude.al.gov.br, e também o telefone 3376-8186. E já a gente vai falar mais sobre as ações da Central, falar também sobre um simpósio que vocês organizaram, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco. Até mais. Voltamos com o nosso TV Cidadã. Estamos com ela, Daniela Ramos, ela que é coordenadora da Central de Transplantes de Alagoas. Daniela, no bloco anterior você estava dizendo da questão da conscientização, do trabalho que vocês estão fazendo em escolas, em faculdades. Realmente é importante, né, conversar com os estudantes, começar dos pequenos na escola, fazer com que a sociedade mude esse pensamento para que todo mundo seja um doador. Isso, Isa, a gente precisa tratar o tema como algo natural, como algo normal, né? Por que não doar? A gente precisa mudar a pergunta, né? Por que doar órgãos? Não, por que não doar? Né? E a gente precisa muito internalizar isso, e se fosse você? Então, esse tema, a gente está com essa proposta das escolas, da gente conversar desde dos pequenos, para que eles consigam entender e ter isso como algo normal, até para divulgar
É verdade. E quando é que os médicos indicam transplantes? Porque a gente sabe que quem está lá na fila ou quem está precisando de um órgão também é uma corrida contra o tempo, né? Sim, o transplante ele é indicado já no último caso. Então, os médicos eles avaliam tudo. Então, se a condição daquele paciente sobreviver for maior, recebendo um órgão, do que continuar nas máquinas, por exemplo, de rins, né, continuar fazendo diálise, então, a condição de vida dele com o transplante for melhor, a indicação é um transplante. E isso muda completamente a qualidade de vida das pessoas que realizam o transplante. É verdade, né? Principalmente na questão de quem passa por hemodiálise, né? Aí é todo um processo, né? A vida da pessoa vira só aquilo, né? Ter que ir, né? Ficar na máquina vários dias, né? Existem pesquisas que a mortalidade ela é maior das pessoas que estão na máquina, estão fazendo diálise, do que das pessoas que estão em lista, né, esperando em fila, esperando por um transplante. Então, é uma condição que a equipe de transplantadores que batem o martelo, mas é algo que muda realmente a vida de uma pessoa que precisa de um órgão. De vida, né? E me fala se vocês têm contato depois com as pessoas que conseguem ser transplantadas. Há essa ligação, vocês procuram saber como é que foi essa doação, como é que a pessoa está indo durante sua vida? Nós costumamos dizer, Isa, que uma vez que você faz um transplante, aquele paciente, ele tem uma qualidade de vida totalmente diferenciada, mas ele nunca vai deixar de ter um cuidado também diferenciado. E nós temos uma psicóloga que faz esse trabalho, um mês depois, 3 meses depois, ela liga para aquele paciente para saber como é que está a qualidade, como é que foi na cirurgia, como é que foi a recuperação pós-transplante, em relação à medicação, como é que ele está fazendo, se está tomando a medicação, o tratamento direitinho. Então, a gente tem esse cuidado para ver o pós, né? E também nós costumamos mandar uma cartinha de agradecimento para as famílias que doaram, né? Agradecendo aquele ato de amor, aquele ato de solidariedade. Uma pessoa que é transplantada, ela sempre vai estar tomando medicamentos, né, para que não haja, né, nenhuma recusa, né, do seu organismo com um órgão, tal. É sempre um cuidado a mais que se tem, né? Isso, são os imunossupressores, para evitar uma rejeição do órgão. Então, para o resto da vida, esses pacientes precisam tomar. Mas eu conheço alguns transplantados que levam a vida normalíssima, que são corredores, que fazem corrida todos os dias, que levam a vida, assim, muito, muito feliz, que você só sabe que é transplantado quando você começa a conversar. Mas que tem o cuidado e a atenção de tomar as medicações e seguir os exames também, que sempre determinado pela equipe precisam ser feitos periodicamente. As pessoas também se perguntam se a família que optou, né, que permitiu a doação, se ela pode conhecer quem recebeu os órgãos. Isso é possível? Em lei, ela não é permitida essa questão, porque já aconteceram várias situações de que acaba que a família que doou, né, o lado psicológico, o lado emocional acaba misturando. Então, aconteceram alguns casos que as pessoas queriam fazer parte daquela outra família, né? Ah, não, você está com o coração de meu filho, de minha filha, então eu quero estar perto, eu quero saber como é que você está, eu quero... Então, eticamente, isso não né? Existe uma lei que proíbe que a gente divulgue. A gente não pode divulgar. É um ato de amor, né, de solidariedade, mas tem que realmente ter essa divisão, né, né? Esse cuidado, né, Isa, para a gente não transformar esse ato, como você está falando, de amor, em algo que seja até prejudicial, né, emocionalmente. É verdade. Agora me diz como é que a Central está fazendo um simpósio, né? Um evento durante esse setembro. Para quem como é e onde que vai ser? Isso. Na próxima semana é a semana que tem o dia 27, que é o dia D. Então, durante a semana nós teremos algumas atividades, começando do dia 24,
que é um domingo, nós estaremos na Orla da Ponta Verde, próximo ao Lopana, e nós vamos estar fazendo junto com a Liga Acadêmica dos Neurologistas e Neurocirurgiões, os estudantes estão puxando essa ação. Nós estaremos lá com aferição de pressão, com verificação de glicemia, com esclarecimentos a respeito do tema, e será um momento bem descontraído e um momento bem esclarecedor. Na quarta-feira, que é o dia 27, nós teremos algumas ações dentro do HGE e os hospitais também estarão fazendo a divulgação do tema. E aí a gente fecha dia 29, dia 30, com um simpósio, que é o terceiro simpósio alagoano de doação de órgãos e tecidos. Ele acontecerá no Hotel Ponta Verde e as inscrições são gratuitas. A gente pode ser feita as inscrições por e-mail, que é o simpósio doacão@hotmail.com, e as pessoas podem solicitar a inscrição e participar, que vai ser assim muito esclarecedor. Vão ser abordados vários temas em relação à doação, à morte encefálica, à legislação e de todas as causas que envolvem esse processo. Outra dúvida também que surge é que tipo de doações existem, né? Pessoas vivas, né? As pessoas que passaram pela morte encefálica. Conta pra gente e destrincha aí esse ponto que a gente tem dúvidas. Existe a doação entre intervivos, que duas pessoas que precisam geralmente da mesma família, né? Que precisa passar por vários exames e existindo uma compatibilidade, né? Pode ser doado os rins, parte do pulmão ou parte do fígado. Então, esses órgãos, eles são possíveis e passíveis de ter doação em vida. Existe a doação de múltiplos órgãos, que aí o paciente ele precisa estar em morte encefálica, como a gente já conversou um pouco, e aí pode doar os rins, o coração, pulmão, pâncreas e fígado. Pode salvar diversas vidas, Pode salvar então. até 8 vidas. E os tecidos, como córnea é considerado um tecido, osso, pele, medula óssea, então são considerados também tecidos. E existe também a doação somente de córnea, que aí quando o coração para, o paciente vai a óbito e você quer doar as córneas daquele familiar. Então, você tem até 6 horas depois que para o coração para que essas córneas elas sejam captadas para servir de transplante. Na questão exclusivamente da medula óssea, né, que também é um tecido e as pessoas vivas, né, podem doar. Há um medo também a gente vê que as campanhas existem, mas as pessoas têm um pouco de medo. É mais fácil, por exemplo, doar sangue do que doar medula óssea. É porque às vezes o nome medula óssea a gente acha que já vai doar o osso, né? Que vai ser uma cirurgia terrível, mas não é. Você pode ser doador se cadastrando lá no Renome, né? No cadastro, para ser um doador de medula óssea através de uma doação de sangue. E aí, existindo a compatibilidade, você é chamado para fazer essa doação também. É importante se conscientizar, porque muita gente tem medo de ser um doador vivo, mas o valor de uma vida é muito grande, né? Olha, e é muito gratificante. Essa semana aconteceu um caso, semana passada, melhor dizendo, aconteceu um caso que foram lá 2 filhas com a mãe, perguntando como é que o pai poderia se inscrever na lista para receber um transplante. E elas desesperadas, porque elas tinham colocado na identidade que não eram doadoras. Então, como é que a gente pode fazer para salvar meu pai? Né? Então, o quanto que é importante a gente pensar nisso, a gente se colocar no lugar, a gente pensar, e se fosse você? E se fosse um ente querido nosso? Porque todos nós somos passíveis de precisar um dia de um transplante. E por que não doar? Por que a gente não conversar mais sobre o assunto? Né? A gente pensar, se a gente não doar, não transformar esse momento de dor em um momento de solidariedade, em um ato de amor, a gente vai transformar ali quando se enterra, né? Que os bichinhos estão lá, que de qualquer forma a gente vai estar doando. Né? Então, vamos pensar um pouco nisso. É verdade. Então, quer dizer que nessa doação intervivos também a central atua ou como é o trabalho? Sim,
o paciente ele precisa estar cadastrado na fila única, ele obedece da mesma forma. E aí, quando existe o doador compatível, a equipe de transplante responsável por aquele paciente, ele entra em contato com a central, já entregando toda a documentação daquele paciente, os termos e, inclusive, o Ministério Público. O Ministério Público ele tem que estar por dentro de todo o processo e ele precisa autorizar. Isso só reafirma a seriedade do transplante, Isa, de quanto tem que ficar amarrado e transparente essa situação. É verdade. A gente já vai deixando, a gente está nos minutos finais do programa, a gente já vai deixando novamente os contatos da Central de Transplante de Alagoas. Nós temos o e-mail doivida@saude.al.gov.br e também o telefone, que é o 3376-8186, para quem quiser tirar todas as suas dúvidas, né? Saber sobre o simpósio também que vai acontecer e também saber como que faz, né, para ser um doador, quais as dúvidas que você tem aí em casa. Eu queria deixar esse último momento, Daniela, para que você desse uma mensagem, olhasse ali para a câmera e falasse uma mensagem para o nosso telespectador que tem dúvidas, se ele pode ser um doador, se ele tem mais dúvidas e chamar essa população, né, para estar atenta a esse tema. Certo, Isa. Nós estamos de braços abertos lá para qualquer dúvida e aí falar para a população, para você que está nos ouvindo, que comece a pensar mais no tema, comece a pensar e se fosse você, né? Transformar mais esse ato de dor em um momento de amor, em um momento de solidariedade. Imagine você ter um órgão de um ente querido seu propiciando, né, a vida de alguém. Então, que a gente pense com carinho nessa situação, transformando e declarando, né, eu sou doador. Porque no momento que a família está ali, no momento de dor, se já souber da sua vontade, não, o meu marido, a minha filha, o meu filho, ele falava que queria ser um doador. Então, apesar daquela dor que eu estou sentindo, eu vou aceitar, eu vou autorizar, porque ele falava isso em vida. Então, fica aí o nosso apelo, né? Vamos pensar no assunto e vamos nos declarar, né? 2 palavras podem mudar a vida de muitas pessoas, né? Eu sou doador. Obrigada, Daniela. Parabéns para toda a equipe da Central de Transplantes de Alagoas. Muito obrigada a você, Isa. Obrigada também, telespectador do TV Cidadã.